sempre estiveram com um trabalho sério, né? Um trabalho dinâmico. Isso é muito bom mesmo. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade hoje, né? E que todos nós possamos sentir a tua presença e que o pastor Marcos Gomes Torres possa trazer uma mensagem tua para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar aqui aqueles momentos de louvor que a gente sempre faz, né? E a gente hoje vai fazer um pouco diferente, até por uma questão de sincronia, né? E, às vezes falha nas reuniões online. Nós vamos hoje cantar junto com vídeos já gravados, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí com o Grupo Luz, que vai nos dirigir com a música Canção da Chegada. E eu peço que todo mundo cante com o microfone fechado, porque fica muito sem sincronia, né? Tem delay. Então, se a gente cantar com o microfone aberto, vai ficar muito confuso. Então, vamos fechar os microfones e cantar, tá bom, gente? Vamos que vamos com Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo tudo que somos pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor no canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor no canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para lutar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Amém. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui, viemos de lugares diferentes, não precisamos nem deslocar da nossa casa nesse momento, né? Mas estamos aqui realmente na força da esperança, em meio a tantos problemas, em meio a tantas tristezas, a tantas lutas que não necessariamente nós diretamente
mas certamente muitos de nossos conhecidos, nossos queridos, inclusive do nosso grupo, tivemos no ano passado perdas muito doídas, né? Nós tivemos aí o falecimento do Curió, depois tivemos o falecimento do Paulo Matsu, da Luzia. Enfim, são tempos difíceis, mas a nossa esperança está naquele que venceu tudo, inclusive a morte, né? Que graças a Deus nós podemos, então, dizer que estamos aqui, Senhor, na esperança mesmo de que teremos dias melhores. E vamos, então, cantar agora, invocando aí a presença de Deus. Paulo Silas vai nos dirigir aí no samba de invocação. Vamos emendar, então, com a continuidade desse popurrí, né, que não estão no mesmo arquivo, mas vamos emendar, então, agora com os outros dois sambas que a gente cantava bastante naquela época, né? Pra nada pode a gente aproveitar, orar, cantar, louvar com emoção. Se isso não se faz acompanhar de amor a quem está só, não pressão, é coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem junta a nós. A prova de um é outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. Pra nada pode a gente aproveitar os bens, distribuir a multidão. Se isso não se faz acompanhar o amor do Senhor da criação, é coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem está junto a nós. A prova de um é outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. A prova de um é outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor.
feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Amém. Graças a Deus, né? Porque podemos ser novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás e nós podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus, né? Vamos ter nesse momento algumas expressões de louvor, curtas, né? Bom, quem quiser falar uma frase, fazer uma pequena oração de louvor. E depois, então, aqueles que quiserem se manifestarem com pequenas manifestações, eu vou pedir ao pastor Celso, nosso querido canarinho, para que nos ore a Deus uma oração de louvor, de agradecimento. Mas primeiro, Celso, espera o pessoal poder se expressar, tá bom? Depois você faz uma oração com a gente. Vamos lá. Te louvamos, Senhor, pela tua benignidade, que é para sempre, pela tua misericórdia, que é sem fim, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de ter nos feito nos encontrar ao longo da nossa caminhada de vida e de nos reencontrarmos agora, Pai. Amém. Louvado seja Deus pelas nossas vidas e pelos amigos que nós construímos. Amém. Senhor, nós queremos te louvar pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela nossa união, pela nossa amizade, por esse privilégio, Senhor, de nos conhecermos, nos amarmos, estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pela Federação Metodista de Jovens. Obrigado, Senhor, pela geração de jovens que nós formamos, que Tu nos impactou através dessa federação e Te louvamos por isso, Pai. Pelas amizades que celebramos e pelas amizades que mantemos até hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo espaço da Federação, que é tem sido um espaço de ensino, tem sido um espaço de missão, tem sido um espaço de capacitação e de envio, Senhor, para tarefas de levar pessoas a Te conhecer como Senhor e Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas, Senhor. Muito obrigado por nós que nos conhecemos em outras épocas, antes, com mais liberdade de podermos estar, falar, passear, nos encontrarmos fisicamente, Senhor. Muito obrigado que até aqui Tu tem nos guardado. E te peço, Senhor, continua conosco, continua mostrando que Tu és o nosso Deus maravilhoso e eterno. Amém. Que bom, Senhor. Que bom saber que, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas perdas, em meio a situações constrangedoras, em meio à tristeza, em meio às falhas humanas, o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos e trazer alegria, Senhor, aos nossos corações. Deus continua dando, Senhor, inteligência ao homem, continua dando, Senhor, capacitação ao homem para que nós possamos estar juntos mais vezes, Senhor. Muito obrigado pela internet. Muito obrigado, Senhor, por esse meio de comunicação. Pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos e saber, Senhor, que um dia no céu nós teremos a possibilidade de não ter mais tristeza, nem dor, nem pecado. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã. Muito obrigado pelo tempo que nos permitiste estar juntos antes e agora.
Continue, então, Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, continue nos dando oportunidades para levar o Evangelho, Senhor, para as pessoas, Pai. Levar a boa notícia, Senhor, a boa nova, para pessoas que ainda precisam de conhecer o Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que estamos tendo. Nós sabemos, Deus, que temos um compromisso assumido com o Senhor. Sabemos que muitas pessoas não vão ler a Bíblia como nós lemos, mas vão ver o nosso testemunho. A Bíblia que eles vão ler são a nossa vida, o nosso testemunho, Pai. Eu quero te agradecer por fazer parte do povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, por fazer parte do povo que vai estar contigo no céu. Quero te agradecer. Mas tem muitas pessoas ainda que precisam. Por isso nós queremos te pedir, Pai, que esses momentos possam ser momentos importantes na nossa vida, sim, mas momentos para que nós possamos refletir, momentos para que nós possamos avançar, pois queremos levar muita gente para o céu, Pai. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado que tivemos. Por isso estamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém? Amém, né? E como o querido Celso orou aí agora, nós sabemos que vivemos ainda tempos de tribulação, um dia vai terminar, mas verdadeiramente nós sabemos que não é por causa das circunstâncias que a gente louva a Deus, não são as circunstâncias que nos fazem felizes, mas sim o amor de Deus. Então vamos cantar esse lindo louvor, né? Que fala sobre justamente isso, essa paz que eu sinto em minha alma.
Graças a Deus, né, nós temos essa capacidade de nos alegrar, de ter a convicção da nossa salvação, de ter paz no coração, que vai muito além da circunstância, né? E isso a gente sabe que acontece porque o poder de Deus é maravilhoso, o amor de Deus não tem igual, né? Então, a gente pode ver o amor de Deus presente em todos os lugares, em todas as coisas e na nossa vida. Graças a Deus por isso. Vamos, então, cantar mais uma música das antigas do nosso tempo, né? De jovens aí, vencedores por as estrelas. Recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é para mim, tudo é Jesus para Amém. Graças a Deus. Muito bom a gente rever essas músicas, né, tão bonitas que a gente já cantava há bastante tempo. E eu, pessoalmente, continuo cantando, né? Bom, gente, hoje nós temos, como eu falei, um convidado mais que especial, uma pessoa muito querida de todos. No mundo secular, eu sou professor na área de liderança, de administração, há teorias, há pessoas que falam o seguinte, que quando uma pessoa
ninguém tem nenhuma restrição a ela, você desconfia dessa pessoa, que alguma coisa está errada. Porque todo mundo, quando está trabalhando numa empresa, tem sempre alguém que se sente incomodado, que isso é normal, que não é normal não ter quem não goste dele. Mas isso é no mundo, né? Dentre nós que temos aí uma outra perspectiva de vida, a gente, felizmente, graças a Deus, tem pessoas que todos gostam. E uma dessas pessoas que eu conheço há muito tempo, né, é o nosso querido pastor Marcos Torres, né, ou Marquinhos, como a gente chama, com muito carinho. Eu não conheço ninguém que não goste desse homem. Não conheço, realmente. É uma pessoa, né, que todo mundo ama, realmente, que é uma pessoa maravilhosa. E ele aceitou prontamente o nosso convite para nos trazer hoje uma palavra, uma reflexão. E é uma pessoa que tem uma trajetória de felejo, primeiro como membro da federação, como jovem, né? Há pouquinho tempo atrás, isso, claro, e depois como pastor, que durante um tempo esteve também conosco na federação, um ano aí, né? Graças a Deus. E antes só de passar a palavra para ele, então, que vai nos fazer a reflexão, vou pedir para um outro pastor também muito querido, o pastor Cláudio Pereira, que faça uma oração intercedendo aí pela vida do pastor Marcos e pedindo a direção de Deus para a mensagem que vai nos fazer. Vamos orar com o Cláudio, né? Amém. Te louvo, Pai, pela vida do Marquinhos, Deus, companheirão. Glória te damos. Amém. Aquele companheiro que conhecemos lá no finalzinho de 70, Pai. Trilhamos juntos, foi meu pastor, foi amigo, foi conselheiro. E eu venho, Pai, te agradeço pela vida dele, pela primeira nomeação, aquela crise nossa naquele congresso em Sacra Família, que o Marco estava prestes a ser nomeado, a gente não admitia que o bispo não concordasse que ele entrasse para a mesa da federação. Isso é verdade, Pai, porque desde aquela época, o Marquinhos até hoje tem sido um servo teu, fiel, e agora, Pai, usa o teu filho como sempre tu usa, para falar com a gente, desprende também, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que não haja bloqueio em nenhum de nós. Abençoe o teu filho, dá uma unção a ele hoje nova, específica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapaz, Cláudio, você já conhecia o Marquinhos antes de eu ter nascido, né? No final da década de 70, não tinha nem nascido ainda. Que bênção, isso que é bom. Querido pastor Marcos, a palavra é sua, então, para nos trazer aí a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria de só fazer um momento de introdução, né? Eu comecei meu ministério em 1980 na Pavuna. Depois, em 81, fui para Jardim Novo Realengo. Em 83, fui pastor de Jardim Novo Realengo e Magalhães Baixo. E depois, em 84, fui para Nilópolis, né? Então, aí segui um caminho, né? Mas em 1988 eu comecei também o meu ministério da docência, né, como pastor e também como professor. Então foram oportunidades que nós tivemos. Na verdade eu era muito tímido, né, e vocês conheceram a minha risada, que era muito alta, meu Senhor, era muito alta, então por isso o apelido Marcos Haha. E para mim essa trajetória na Federação de Jovens, para mim foi... Eu comecei na juventude mesmo, lá por volta de 75, fui secretário distrital lá do distrito que a gente chama Serrano 2, né? Tivemos congressos, foi uma oportunidade. E esse episódio que o Cláudio orou, em 1980, lá na Nova Iguaçu, foi uma situação assim, muito interessante, porque nós quisemos até, inclusive, transferir o congresso, aí o Melquias entrou como conselheiro, então foi uma experiência assim, muito interessante. Mas cantando essas músicas, né, Essa Paz, que eu sinto em minha alma, eu me lembrei da época em que a gente estava iniciando aí a juventude, e você tinha uma lata de lixo com um bordão, um cabo de vassoura, você fazia o contrabaixo e tal. Foi uma experiência assim, muito, me reportou esse momento de conjunto de jovens lá em Teresópolis. Então, e aí a gente vê as caras que a gente está aí junto, conhecidas, amigos e amigas realmente que a gente ama e quer muito que nós possamos aumentar essa turma para que a gente possa fazer do céu um espaço tremendo, né? Quer dizer, de celebração, de estarmos juntos.
Eu quero, nessa noite, né, quando o Vitor Cláudio me convidou, né, então, eu estou lendo o texto com a igreja, a gente está fazendo um projeto chamado Um Capítulo por Dia, já lemos o Novo Testamento, e agora estamos lendo o Antigo Testamento, e agora nós estamos lendo o livro de Neemias e Esdras, que são parte do pós-exílio da Babilônia. E para quem tem informação e quem não tem informação, o livro de Esdras e o livro de Neemias, juntamente com Esther, 1 Crônicas, 2 Crônicas, eles contam uma outra maneira de ver a história do povo de Israel dentro da perspectiva dos levitas, né? Você tem os cronistas, né, que é a partir do 1 Crônicas, e você tem a visão deuteronômica, que começa a partir de Josué. E é interessante, eu quero refletir com vocês, e me surgiu uma história muito interessante do Nelson Mandela, que eu quero fazer dessa história um tipo de um patamar que a gente possa estar em comum. E diz assim a história. Vocês sabem que Nelson Mandela foi metodista, né, lá na África do Sul, e foi prisioneiro durante muito tempo, e uma das práticas dele era não fazer da prisão dele um processo de violência, mas de resistência. E aí diz assim: depois de me tornar presidente, pedi a minha escolta para almoçar no restaurante. Nós sentamos aí e cada um de nós pediu o que quis. Na mesa da frente, estava um homem esperando ser atendido. Quando foi servido, eu disse a um dos meus soldados: vá pedir a esse senhor que se junte a nós. O soldado foi e transmitiu um recado para o homem. O homem levantou-se, pegou o seu prato e sentou-se bem ao seu lado. Enquanto comia, suas mãos tremiam constantemente e não levantava a cabeça de sua comida. Quando terminamos, despediu-se de mim, sem apenas olhar para mim, apertei a mão e ele foi embora. O soldado me comentou: Madiba, aquele homem devia estar muito doente, pois as mãos dele não paravam de tremer enquanto comia. Não, de jeito nenhum. A razão do seu tremor é outra. Então eu disse-lhes: aquele homem era o guardião da prisão onde eu estava. Depois que ele me torturava, eu gritava e chorava, pedindo um pouco de água, e ele vinha e me humilhava, ria de mim, e ao invés de me dar água, mijava na minha cabeça. Estava doente, estava assustado, esperando que eu, agora presidente da África do Sul, o mandasse prender e lhe fizesse o mesmo que ele fez comigo. Mas eu não sou assim. Essa conduta não faz parte do meu caráter nem da minha ética. As mentes que procuram vingança destroem os estados, enquanto as que buscam a reconciliação constroem nações. Ao sair pela porta para a minha liberdade, soube que, se não deixasse toda a raiva, ódio e ressentimento, continuaria sendo prisioneiro. Nelson Mandela. É interessante essa história, porque 70 anos o povo de Deus ficou prisioneiro na Babilônia, primeiro sob o domínio de Nabucodonosor, e depois sobre os persas. Né? Nabucodonosor era um rei caldeu. E aí eu convido você a ler lá no livro de Esdras, no capítulo 1, que também está em 2 Crônicas, que diz assim: no primeiro ano do reinado de Coresh, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Javé, o Senhor anunciada, palavra de Javé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Javé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo
território do seu domínio, dizendo: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Javé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. É interessante, e aí o texto de Esdras vai caminhando, e aí por isso eu quero levar vocês a refletirem, que aí eu faço uma pergunta como provocador nessa história que Esdras constrói junto com Neemias e Zorobabel. São três: Zorobabel, Esdras e, no caso, Neemias, que é a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Você é um instrumento para parar ou para continuar a obra de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Eu, diante das realidades, por exemplo, o Nelson Mandela, ele podia fazer muita coisa, mas ele queria não parar, mas continuar. E ele foi responsável pelo encerramento do apartheid na África do Sul. Esdras e Neemias e Zorobabel, também após 70 anos, eles foram levantados para construir, e por uma ordem de um rei que não tinha nada a ver com o projeto de servir a Deus. Eles tinham os deuses dele, mas ele se permitiu ser instrumento, e Deus também permitiu que ele pudesse ser instrumento para isso. E aí, no capítulo que nós vamos ver, lá no capítulo 6, verso 10, Esdras faz uma leitura, um relato da reconstrução do templo do Deus Javé e a retomada do culto ao único Deus, como diz o rei persa. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e posso orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Ou seja, Ciro, que não servia a Deus, ele foi instrumento de Deus para fazer com que realmente o povo voltasse a cultuar a Deus. Às vezes nós temos na caminhada nossa, na caminhada cristã, pessoas que são simpatizantes ao Evangelho, pessoas que constroem muito mais do que, às vezes, pessoas que estão dentro das nossas comunidades. Pessoas que, às vezes, têm até mesmo parceria conosco, mas muitas vezes não soma. E aí isso foi interessante, porque teve um grupo também, já lá na terra de Jerusalém, que viu que o Esdras queria reconstruir, assim como foi feito Neemias, mas aqui de maneira muito clara, que eles quiseram parar a obra mesmo sabendo que o templo estava sendo construído. E aí eles vão dizer assim: os arquivos fazem muita diferença na história do povo de Deus. Eu sempre, quando fui pastor de várias igrejas, Nilópolis, Vila Isabel, Meia, eu sempre busquei nos arquivos saber qual era a história das igrejas. Sempre busquei fazer isso. Em Vila Isabel, os arquivos estavam parados em 1972. Eu cheguei lá em 1992, ou seja, 20 anos depois. E reconstruí todo o arquivo, toda a história da igreja de Vila Isabel, e aí eu pude conversar com a igreja e com as lideranças posturas da história juntamente com aquilo que estavam vivendo naquele momento da história que eu estava sendo pastor. Esdras também tinha domínio da história do seu povo. Ou seja, se nós somos cristãos, nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o legado que nós recebemos para dar continuidade, porque nós não inventamos a roda. E, nesse sentido, vai existir pessoas que não conhecem a história e, por isso, são levados de um lado para outro, como diz lá em Efésios. Que não sejamos como meninos ou meninas levados por todo vento de doutrina que induzem ao erro. Então, conhecer a história, conhecer a palavra, especialmente nesse tempo de muito fake news,
nós vamos nos dar conta que, muitas vezes, nós somos levados por teologias que, muitas vezes, não tem nem amparo bíblico. Não tem conteúdo, não tem comprometimento com a missão de Deus. E, nesse sentido, o texto que eu estou querendo refletir com vocês é que os arquivos tanto podem fazer parar o projeto de Deus, como pode dar continuidade. Depende de qual seja a motivação. E, nesse sentido, quando as pessoas não estão comprometidas com o projeto de Deus, pode incentivar a parar, desencorajar, ou buscarem discursos pessimistas e estímulos que fazem parar. Isso sempre foi assim, né? Isso não adianta você querer, porque as pessoas não estão querendo avançar. Mas é interessante que, quando você lê como isso é possível, lá no capítulo 4, e eu destaco os versos seguintes, que é o verso 4, 23 a 24, diz assim: assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum em Cisai, o escrivão e seus companheiros foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, tinha uma carta que o conteúdo era o seguinte: que esse povo que o Senhor está permitindo reconstruir a casa são pessoas difíceis, são pessoas que é um povo que realmente pode prejudicar o seu reinado. E ele foi lá e mandou parar. É interessante no capítulo, então, 5, que aí a gente percebe o seguinte: quando você tem o projeto de Deus em seu coração e sua mente, como diz lá em Marcos 12, 29 e 34, você busca mensagens que são proféticas, provenientes do coração de Deus. Lá em Gênesis 24, 60, Rebeca, que quando foi perguntada se ela ia para casar com Isaac, ao qual ela nem conhecia, ela só disse assim: eu irei. E por causa disso, ela recebeu a profecia dizendo: você vai ser uma mulher em que você vai combater os inimigos e eles vão estar realmente se rendendo a você. Então, nesse aspecto que a gente percebe, assim como Rebeca, Josué, Paulo receberam, e nós farás obras maiores em meu nome. E certamente nós vamos e fazemos. O que nós precisamos é perceber que existem pessoas que não querem avançar, mas tem pessoas que querem avançar. E aqui o texto, no capítulo 5, então, de Esdras, vai dizer: Ageu e Zacarias vão fazer mensagens proféticas, dizendo: mas como é que é isso? Essa obra parou? Não, vamos prosseguir. Ou seja, encorajaram, pregaram o povo de Deus, então, para retomar a obra da casa de Deus. E de modo diferente do que buscaram no arquivo para parar, mas havia outra ordem. Então, o arquivo tem ordens para parar e para continuar. Vai depender dos seus olhos. E, nesse sentido, a reconstrução continuou. Por quê? Porque lá no capítulo 5, em 2, o verso 17, diz: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram a reiniciar a construção do templo de Deus que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajaram e cooperaram com eles em tudo. Aí eles falaram: mas quem te deu ordem para continuar? Aí no capítulo 6 diz: há uma ordem do rei Ciro para reconstruir. E assim o povo terminou a obra do templo e celebraram. Por quê? Porque existem arquivos, e no arquivo você tem várias histórias. Você tem para continuar e você tem para parar. Quem você está lendo? Que arquivo você está lendo? Qual a motivação que você está lendo a tua história? A pandemia diz assim: não tem como. A pandemia é simplesmente um meio e um jeito de nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos vendo na pandemia outros recursos que podem nos aproximar. Por isso, o texto que eu escolhi para hoje, de maneira muito clara,
é que Deus Javé coloca em nós sempre olhos, com coração e mente, com amor. Usa-me para fazermos com que a obra de Deus em nós e através de nós tenha sempre continuidade e com muitos frutos, como diz João 15. Por isso que Esdras 8, 21, vai ele realmente orar, ele diz assim: então ali perto do riacho, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em situação de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, que dirigisse nossa viagem, nos protegendo juntamente com os nossos filhos e os bens que levávamos. Então, que nós possamos, nesse tempo de pandemia, reconstruir uma nova igreja, uma igreja que não vai ser mais do jeito que nós pensávamos antes, como presencial exclusivamente, mas pensar uma nova igreja que tem comunhão, que tem partilha. Né? Recentemente, uma irmãzinha falou comigo assim: pastor, minha mãe é de uma outra igreja e eles não estão tomando ceia, meu pai também tem uma certa idade. Eu disse: mas eu posso fazer a ceia com vocês através de uma chamada de vídeo. Aí ela falou assim: o senhor pode? Eu falei: posso. Providencia lá o vinho, o pão. E aí nós colocamos o vídeo, eu falando, nós falando, oramos com ela, conversamos com ela, celebramos a ceia, ela partiu o pão, fez com que a sua mãe e o seu pai pudessem tomar a ceia. Ou seja, nós precisamos avançar. Como diz Hebreus, nós não somos aqueles que regridem, nós somos aqueles que avançam. Independente das circunstâncias, Deus nos chama a inventar, a criar, mas com a mente e o coração, no amor de Deus, nós podemos continuar avançando. Que Deus abençoe esse tempo de geração 80, que nós sejamos não só a geração de 80, mas que nós sejamos a geração que dê continuidade à reconstrução, não só do templo, da casa, como Esdras e Neemias tiveram suas oposições, tiveram até mesmo profetas que foram alvos de negociação e para que eles pudessem parar a obra. Mas ele em nenhum momento disse: vamos parar. E diz o texto: disponhamos, e assim o Senhor renovou nossas forças e nós continuemos. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Qual a leitura que você está fazendo? A que diz que não é possível? Ou aquela que em meio às dificuldades, como nós cantamos aí o cântico de Abacuque, mesmo que a vide não esteja, mesmo que não haja curral, mesmo que haja toda a limitação, eu todavia confiarei no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra abençoada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que a gente seja esse elemento de avanço, né, sempre. E que a gente não fique esperando que isso venha do bispo, do pastor, de quem quer que seja, mas que a gente tenha sempre aquele compromisso que vai começar nós, né? A começar em mim, quebra corações. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A
E nós precisamos, então, né, para que isso possa acontecer, buscar mesmo a Deus constantemente e orar a Deus, não só pedindo, mas também entregando a vida, se dispondo a esse nosso é o que vamos fazer Seu som agora. sumiu, Vitor. Sim. Vamos ter um momento agora de oração, né? Pedir a Deus que quebre realmente assim o nosso coração, que nos dê esse momento de continuamente nos humilhar diante dele, reconhecer nossos erros. E nessas orações nós vamos também ter um momento de pedidos. Quem quiser pedir, vamos nos reunir então em pequenos grupos e durante cerca de 15 minutos a gente vai orar um pelos outros, apresentar os pedidos, tá bom? Vou dividir vocês então aí nas salas simultâneas. Então, cada um vai para uma sala, durante cerca de 15 minutos a gente vai orar uns com os outros, tá bom? Depois eu trago de volta. Podem ingressar aí. Onde é que está a Valzira agora? Valzira, primeiro dia. Com 3 varetas, papel e carinho, com muita linha, alegria, amor. Faço uma pipa e dou os meus gibios, cruzando o céu com sonho multicor. Faço uma pipa e dou os meus gibios, cruzando o céu com sonho multicor. É dessa forma que se tem a igreja, muitas pessoas no corpo comum, cheias de vida, cheias de esperança, no amor que faz a gente ser só um. Cheias de vida, cheias de esperança, no amor que faz a gente ser só um. É como a pipa que precisa vento pra no azul poder nos alegrar. Só o Espírito anima a igreja a ir em frente, amar e trabalhar. Só o Espírito anima a igreja a ir em frente, amar e trabalhar. Coisa linda, né? Esse louvor, quantas recordações e que mensagem mais pertinente que nos traz, né? Lindo demais, né? Maravilha. E além disso, faz uma homenagem à tua terra, em Neiva, né? Padapauá, tá vendo? Falando de Padre, Santo Antônio de Padre. Mas eu estou em Boa Nova, na minha raiz mesmo. As boas novas do Evangelho também, tá bom.
Mas, gente, graças a Deus por isso, né, pelas nossas vidas, por toda essa nossa história, nossa caminhada aí ao Senhor. Vamos, então, encerrar esse momento cultico, né, assim, e depois aí vamos ficar, quem quiser ficar, quem puder, batendo papo, conversando, tem as nossas reminiscências aí, né? E vamos, então, pedir ao nosso querido pastor Marcos que ele faça essa oração final e nos impetre a bênção. Então, vamos orar com o pastor Marcos. Acho que está com uns problemas sem som. Tá ok, Marquinhos? Ok. Vamos orar, então, depois de a bênção. Vamos orar. Senhor, neste momento tão importante na nossa existência como homens e mulheres chamados por Ti, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos como juventude, não de uma geração dos anos 80, mas uma juventude que está presente, Senhor, com o nosso vigor, a nossa disposição de Te servir. Como diz Dom Helder Câmara, jovem não é aquele que completa anos de vida, mas aquele que tem no seu coração a habilidade do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos sempre a ter essa perspectiva, Senhor, independente da nossa idade, da nossa caminhada, mas que sejamos sempre jovens, Senhor, no sentido de estarmos caminhando, conforme o próprio Isaías vai dizer, aquele que espera no Senhor renova suas forças, sobe como águia, caminha e não se cansa, corre e não se fatiga, Senhor. Que nós tenhamos sempre esse renovar do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos nos encontrando em Teu nome, para celebrar a vida, para celebrar o Teu chamado, para celebrar, Senhor, a parte do corpo de Cristo que somos nós. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que nós tenhamos sempre, desafiados sempre a manter a nossa comunhão, ligados, ó Deus, e umbicados no Teu reino e na Tua igreja, que é o corpo de Cristo. Fica conosco nesta restante de noite e que neste final do semestre de 2021, de junho, possamos já ter a perspectiva de um novo semestre para melhor Te servir e Te adorar. Fica conosco, oramos já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então, tem uma bênção que é uma bênção antiga, irlandesa, que eu recebi de uma irmã religiosa chamada Mercedes, que tivemos estudando lá em Costa Rica, e ela me encaminhou essa bênção irlandesa e eu quero compartilhar com vocês. Que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, sobre a nossa face, que as chuvas caiam serenas em nossos campos, e até que nós de novo nos vejamos, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar juntos? Agora abre o microfone. Agora não tem problema ficar com delay, não. E você já fez a foto, Vitor? Já fiz uma foto. Vou fazer outra agora pousada, que vocês não tinham pousado naquela hora. Vamos cantar juntos. O moto da Sociedade de Jovens: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Abre o microfone todo mundo aí, gente. Quem Tá vai bem. puxar aí? Celcinho, você puxa aí pra gente? Vai você mesmo, Vitor. Vai você mesmo. Vai você mesmo, vai lá. Quem que pode puxar aí? Puxa aí, Cláudio. Seja sobre nós. Não, esse é das mulheres. Não, esse é da Sociedade de Mulheres. Ensina-nos a contar
os nossos dias de tal maneira que alcancemos, que alcancemos corações dados. Tem que fechar com a muito bom.